Olá, bem-vindo ao nosso canal Esse Medic Center, Saúde, Beleza e Bem-Estar. Meu nome é Dr. Lourival de Campos e hoje vamos falar sobre morte súbita. Se você é novo nesse canal, aproveite esse momento, inscreva-se para você não perder nenhum vídeo. Vou lhe contar uma história de alguém que procura pronto-socorro com dor no peito, mal-estar e acha que vai morrer a todo momento. Será que esse caso preenche critério de morte súbita? O que é morte súbita? Morte súbita é um evento instantâneo, repentino, espontâneo, na maioria das vezes é de causa cardíaca, onde o indivíduo tem parada cardiorrespiratória. Morte fulminante é a mesma coisa do que morte súbita? Não. Para a cardiologia, a parada cardiorrespiratória, ela é recuperável. Você pode reanimar, ter uma reanimação cardiorrespiratória e o indivíduo pode recuperar a vida. O leigo usa o termo fulminante. O que quer dizer para ele fulminante? É um termo que não teve tempo para procurar recurso para atendimento médico, para restabelecer a vida, ou o indivíduo foi submetido a todo e qualquer procedimento e não voltou à vida, ou o indivíduo não teve chance de alguém recuperá-lo no evento da parada cardiorrespiratória. Qual a incidência de morte súbita e as principais causas? No Brasil, nós perdemos mais de 400 mil vidas por morte súbita. Nos Estados Unidos da América, 50% dos infartados não alcançam o hospital, não conseguem chegar no hospital. Quando esse evento acontece em área pública, onde tem um desfibrilador e pessoa treinada, tem chance de recuperar a morte súbita de 10%. Mas quando ele tem esse evento em casa, portanto, em ambiente doméstico, apenas 6% deles são recuperados. Quem tem mais probabilidade de ter esse evento são os pacientes com cardiopatia congênita. Essas congênitas tem algumas que matam familiares da idade 20 a 40 anos, como cardiomiopatia hipertrófica, arritmias cardíacas, pacientes de alto risco de infarto, que tem todo o protocolo de risco de aterosclerose e infarto, diabéticos, pessoas que fazem abuso de álcool e também os fumantes. Estes são os indivíduos mais propensos a ter morte súbita. Qual é a importância do check-up anual? Bom, existem duas populações que ficam na ótica médica. Um dos atletas que, apesar do check-up anual, muitas vezes não consegue se detectar antes que aconteça a morte súbita. Então, os atletas têm um alto risco de morte súbita, também por excesso ou extremo exercício que tem influência na temperatura, desidratação, e pode ter isso, parada elétrica do coração, portanto parada cardiorrespiratória. Outra população é a população habitual, os indivíduos não esportistas de alta elite, por exemplo, de alto desempenho. Por exemplo, a população habitual. Estes devem passar por consultas regulares, com avaliação da parte cardiológica, para ver se detecta, primeiro, doenças congênitas, cardíacas congênitas, que não interferiu no crescimento, mas tem implicação presente e futura. Arritmia de risco cardiovascular de infarto, através de dislipidemia, histórico familiar, fumantes, diabéticos. Estes precisam sim. Não sinto nada, tem que passar para o check-up. Vou fazer algumas atividades físicas regulares, tem que passar por um check-up,
vou ser submetido a alguma cirurgia. Tem que passar por um check-up e liberação do cardiologista para ver se ele está apto para submeter-se àquela cirurgia, que envolve anestesia, tempo de anestesia e risco cirúrgico. Quais são os exames mais frequentes solicitados por seu médico no check-up anual? Normalmente tem a ver com a parte metabólica, precisa ver se não tem uma doença metabólica, se tem hiper ou hipotireoidismo, se tem diabetes, se o indivíduo tem alguma alteração ligada com os eletrólitos, bom, você tem função renal preservada ou não. Esses são exames habituais do sangue, mas existem outros exames funcionais. Aliás, em repouso e funcionais. Em repouso, eletrocardiograma, que já pode ser um indicador. Outros exames funcionais, como o teste ergométrico em esteira, um Holter de 24 horas e um ecocardiograma para ver a dimensão e se toda a parte cardíaca está em ordem. Qual é o grupo que tem maior risco de morte súbita? Pacientes que têm bradicardia. O que é bradicardia? Frequência cardíaca menor que 50. Pacientes que têm taquiarritmia, que tem frequência cardíaca maior que 100, 101 em diante é taquicardia. E pacientes que têm alteração do ritmo cardíaco. Para você lembrar o ritmo cardíaco sinusal, você tem o som tum-tá, tum-tá, tum-tá. No paciente que tem alteração do ritmo, então tem estímulos elétricos que não tem regularidade. Então ele pode bater muito rápido, como pode você ter apenas quase que uma parada cardíaca, uma alteração que nem vê polaridade, você não tem nem a onda do coração, que é chamado fibrilação ventricular. Em São Paulo há uma lei 13.945, de 7 de janeiro de 2005, que é obrigatório haver um desfibrilador automático externo, ou seja, em locais públicos, onde a circulação e a concentração de pessoas é mais do que 1.500 pessoas, em que esse instrumento será usado para desfibrilar pessoas com parada cardiorrespiratória ou pessoas que estão preenchendo o protocolo de morte súbita. Você está caminhando no shopping, encontra uma pessoa com parada cardiorrespiratória. Você vai tomar algumas providências, pedir para alguém chamar o SAMU, o 192, e você vai avaliar se a pessoa tem pulso, através de palpando a carótida, você tem que aprender a fazer isso, e verificar se ele está respirando. Além disso, dá um alarme para ver se é alguém que é treinado para usar o desfibrilador, que possa vir e aplicá-lo no indivíduo, até que chegue o SAMU. Qual a chance de, fazendo tudo isso, colocando um choque, assistência do SAMU, e esse indivíduo recuperar completamente? A gente sabe, quando você depara um indivíduo parado, você não sabe há quanto tempo está parado. Você chegou em casa, o indivíduo está parado, e aí? Então, neste caso, se faz a reanimação, mas cada minuto que você retarda na reanimação, você perde 10% da chance de recuperá-lo. Depois de recuperado, o indivíduo pode ficar com sequelas, porque a parte neurológica, depois de 5 minutos, vai ter lesão, sem dúvida terá lesão e deverá se avaliar a consequência dessas lesões. Evidente que alguns recuperam e que, a grosso modo, parece que está normal, mas outros ficam em coma vegetativo. Portanto, a recuperação desses pacientes é em 24 horas. E aí sim, os especialistas, após a avaliação detalhada, vão chegar a um consenso de como ficará esse indivíduo pós-reanimação cardiorrespiratória. A morte súbita e a arritmia surpreendeu bastante a cardiologia mundial. Tivemos uma mudança radical. De 1980 para cá, houve uma nova especialidade, uma subespecialidade dentro da cardiologia,
que é a arritmiologia. Então nós temos Sociedade Brasileira de Cardiologia, e dentro dessa sociedade existe a Sociedade Brasileira de Arritmia. Em todo o mundo houve um crescimento muito grande, porque o indivíduo antigamente ele é tratado apenas com remédio e excepcionalmente às vezes precisava fazer uma desconexão entre o átrio e o ventrículo para parar arritmias ventriculares. E o indivíduo voltava a conectar a parte nervosa e voltava a ter arritmia. Era uma coisa muito difícil de tratamento. Com o evento desses super especialistas em inteligência artificial, com CDIs, com desfibriladores e cardioversores implantáveis, mudou a história da arritmia. Com o tratamento, com a ablação desses focos de arritmia, que pode ser até com cura em torno de 96% de cura da arritmia através de procedimentos chamados cirúrgicos, através de catéteres. Além disso, houve também uma melhoria de uso de medicamentos e procedimentos ligados com a própria isquemia, que é um avanço tremendo com angioplastias e cirurgias, corrigindo a deficiência de suprimento de oxigênio e nutrição do tecido cardíaco, tanto muscular como elétrico. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e deixe suas dúvidas nos comentários abaixo, ok?